boa. E tem a mistura inventada no tanque. E essa tem sido o problema. E eu não estou falando de adjuvante, eu não estou falando de óleo mineral, eu estou falando de inseticida, mais inseticida, mais inseticida. E eu tenho perguntado às vezes no campo, falou, Billy, por que você está misturando isso com isso? E eu pergunto quando eu vejo que não tem muito sentido. E as respostas são nada técnicas. Normalmente o cara fala, não, é para sapecar bem, né? Aí eu vi um outro, isso não faz muito tempo, colocando enxofre numa acaricida lá, esse era até para o café, que não tinha necessidade. Aí eu falei para ele, mas por que o senhor está pondo enxofre, seu Tito? Ele falou, o enxofre é barato. Eu falei, então joga ele fora. É diferente, né, de um outro, que eu vi, nesse caso foi em soja, que ele estava misturando lá um piretroide com um regulador de crescimento, um fisiológico, e eu perguntei para ele por que ele estava fazendo aquilo, e ele falou assim, olha, eu tenho ovo, lagarta grande e desfolha. Se eu aplicar só o fisiológico, eu não mato lagarta grande, olha minha desfolha. Se eu aplicar só o piretroide, eu não tenho resíduo para pegar as bichinhas que vêm do ovo. Falei, opa, menos mal. Aí pelo menos é uma mistura inteligente, uma mistura pensada. Então eu não sou doido também de vir aqui e falar para vocês, parem de fazer mistura em tanque, não é isso. Então o que eu vou pedir para vocês? Tudo que eu estou falando é voltado principalmente a manejo da resistência. Que, se precisar fazer a mistura, faça por uma razão técnica. Não passar a pegar bem, né? Ou porque é barato. Então eu queria deixar inicialmente essa ideia aí para vocês. Então nós estamos sempre, nesse caso, precisando inovar. E por que a pressão de pragas está mais intensa? Uma combinação, os plantios sequenciais, as condições climáticas adversas. Aliás, condição climática, eu sempre dou uma dica do seguinte, quando acho que tem muitos consultores aqui, recomendantes, e às vezes você está lá na propriedade e você escuta o avião chegar, é porque o dono chegou. Essas propriedades dos consultores, eles chegam de avião. E aí o cara está lá e está tendo um bicho lá. E aí o dono chega e fala assim, faz 30 anos que eu planto café, e faz assim com a boca, eu nunca vi esse bicho dar desse jeito. Por quê? E às vezes você não tem a mínima ideia do porquê. E aí você não pode falar, eu não sei. Ele vai falar, troca esse cara aí. Você vai falar, é abiótico? Ele fala, não, os bichos estão andando aí, né? Ou depende, ele vai perguntar, depende do quê? E aí eu falo que você faz como um médico. O médico, quando você vai ao médico, ele não sabe o que você tem, ele fala virose. Não, isso aí é uma virose, uma virose, sai subiando. Ainda bem que ele acerta na maioria das vezes. E a virose do agrônomo é o clima. Quando você não souber, fala, é o clima. Aí o cara, aquecimento global, não sei, a hora que ele vai perguntar de novo, você já vazou na braquiária. E você não mentiu totalmente, porque o clima realmente está influenciando em quase tudo. Ausência de monitoramento, uso inadequado, baixa eficiência. E aqui, pessoal, às vezes quando você está fora do Brasil, eles perguntam, qual que é a janela de plantio de vocês? E eu falo, é de agosto a julho. O cara fala, depois ele para. Não, como? Eu falei, de agosto a julho, a janela é o ano inteirinho, né? E é verdade, nós temos milheto já em agosto, nós temos soja, depois nós temos o milho primeira safra, depois temos algodão primeira safra, algodão segunda safra, milho da segunda safra, milho irrigado, feijão. Misturado com isso tudo temos soqueira, temos tiguera, temos feijão, temos tomate, temos café, se for em Minas, temos sorgo, girassol, amendoim, se for para o sul você tem trigo, tem os cereais de inverno. Então, as pragas nadam de braçada nesse sistema.
E é um sistema que é fantástico. São 3 safras no ano em 26 milhões de hectares. Então isso tem que ser sustentável, tem que ser viável. E tem hora que a gente tem chegado, por causa de praga, perto da inviabilidade. Isso aconteceu em várias regiões, na Bahia, com bicudo e tudo mais. E um dos erros é calcar todo o problema, ou seja, você faz tudo muito favorável para a praga se reproduzir, se dispersar, e o inseticida tem que dar conta. Não dá, ele sucumbe nesse sistema. Então você tem que ajudar o inseticida, ele é a melhor arma que nós temos. O controle químico é a melhor arma que ainda temos. O controle biológico cresce a 30% ao ano, também é bem interessante, está mudando muita coisa, vou comentar com vocês. Mas o químico é importante. E ele, por si só, sozinho, não dá conta. Eu faço sempre a analogia que se você encharcar a vela no fim de semana, na sexta, no sábado você toma um engolve e te restabelece o bem-estar. Se você encharcar a vela todo dia, não vai ter engolve que dê conta. Eu vi ali que estão fazendo um fogo de chão lá, vai ter uma costela, acho lá, mas daquelas que pinga gordura. Se você comer isso hoje, você tem resiliência, você tem metabolismo para te recuperar disso. Se você comer isso todo dia no almoço e janta, não vai ter estatina que dê conta do seu colesterol, não vai ter remédio que dê conta lá da esteatose, da gordura do fígado. Então você tem que ajudar. E aqui é a mesma coisa. A gente tem que ajudar o controle químico, ou seja, criar condições para ele funcionar melhor. E a gente vai comentar isso tudo. Aqui, pessoal, em relação à resistência, no laboratório a gente detecta, a gente diagnostica a resistência, a gente mede a razão de resistência. Ou seja, tem belos avanços em laboratório, eu sou um dos que pesquisa, tem mais gente, e depois no campo a aplicação disso é difícil, porque não há um compliance, chega lá é o seguinte, é meio que preventivo, aplica uma vez, funcionou bem, aplica de novo, e a vida útil dessas ferramentas vão reduzindo. Então vai acontecendo esse esquemão aí que vai sobrando os resistentes até que a molécula deixa de funcionar. E eu queria que vocês atentassem para isso aqui, porque a quem interessa que ocorra desenvolvimento da resistência? A ninguém. A indústria? Não, ela investe 250, 300 milhões de dólares para colocar uma molécula no campo e leva 10 anos. Se o produto não durar em campo, vendendo, ele não recupera o investimento. Interessa aos produtores? Não, por quê? Reduzem as opções. A gente sabe da mais importante lei de mercado, que faltou oferta, aumenta preço. Então, se você tem menos opção, quem sobrou vai cobrar mais caro. E não interessa à sociedade, que é quem paga tudo, né? Aqui os casos de resistência, isso aqui, eu queria destacar para vocês esse quadro aqui. Esse quadro eu levei com alguns parceiros um tempo bom para fazer, e eu fui até 2010. Mas ele é bem interessante. Ele mostra, na década de 60, por exemplo, que não tínhamos nem piretroide ainda, era clorado, fosforado, que levou 10 anos para ter 2 casos só de resistência. Ou seja, 10 anos temos só 2 casos de resistência. Também esses eram produtos de amplo espectro, matava até os calangos. Aí na década de 80, entrou fisiológico, regulador de crescimento. Já tivemos 3 casos entre 5 e 8 anos. Algum inseticida ou acaricida resistente a alguma espécie. Aí na década de 90, que entraram os neonicotinoides, largamente utilizados aí até hoje,
19 casos em 4 anos. De 90 a 2000, em 3 anos, 5 casos. 2000 a 2010, 28 casos em 1 ano. E se eu fizer agora 2010 a 2020, vai dar um número parecido com isso, que eu não compilei ainda, mas já estamos vendo. Aí eu poderia perguntar para vocês, mas isso pode ficar para o debate depois, por que aqui se desenvolveu muito devagar a resistência e aqui muito rápido? São 2 fatores importantes. Primeiro, aumento da pressão de seleção ao longo do tempo. Se você pegar cereais, por exemplo, daqui para cá era uma safra só. A segunda safra, que a gente chamava de safrinha, vinha daqui para cá. E o aumento da área, no café mesmo, vocês estão assistindo aí, né? O Brasil, acho que é desde a década de 70 o maior produtor. Se ele tivesse ficado parado ali, hoje não seria. Então ainda é, porque também foi aumentando o negócio, e isso é natural. Então, um aumento da pressão de seleção, do uso, né, das ferramentas. E o segundo, pessoal, é uma coisa interessante, que é a modernização da química. Isso precisa. Então, quando eu falei que aqueles produtos eram antigão, tal, hoje a gente tem produtos bem mais específicos e de perfil toxicológico muito mais favorável, o que é altamente interessante e necessário. Mas os produtos mais específicos, eles desenvolvem resistência normalmente mais rápido, ou seja, as pragas desenvolvem resistência a eles mais rápido. Por quê? Por eles serem específicos, a frequência de alelos de resistência presentes naturalmente na população das pragas é maior. Consequentemente, o desenvolvimento de resistência é mais rápido. Então, por isso que eu falo que eu ponho esse quadro, para dizer que se aqui não era importante, não era tão importante o manejo de resistência, atualmente é altamente importante. Foi por isso que o Mosca, mais os colaboradores, a equipe aí, e o consultaram, e o pessoal falou, olha, precisa falar da resistência. E foi bom, foi oportuno que a gente possa conversar sobre isso. O esquemão do desenvolvimento da resistência antigrão, você pega produtos novos, está chegando produtos novos, está chegando moléculas novas, inclusive com resultados para café bastante interessante, né? Acabou de ser registrado aí a diamida aí da Erraro, Hayat, tem outros produtos, Prinazolin, vindo aí com resultados muito interessantes, principalmente para bicho mineiro, para broca. E o que vai... E eu tive no lançamento de um desses produtos, foi no exterior, e aí eles perguntaram no final, eu fiz uma apresentação da situação e tal, e eles perguntaram, olha, professor, se você fosse dar um conselho, e eles tudo, aquela festa de lançamento, molécula nova, o que o senhor faria? Eu falei, olha, take care, cuida da molécula, venda menos e por mais tempo. E eles todos concordam. Depois eu não sei, né, o que acontece. Mas, pelo menos a equipe técnica ali concorda fortemente. Depois cai no comercial tal, e aí a coisa complica um pouco. Mas hoje, felizmente, está se acordando para isso, né? De que você, como consultor, por exemplo, eu falei ontem isso em Uberlândia, aqui num treinamento, falei, olha, aqui você recomenda o seu produto, lá o pessoal que estava comigo. Na segunda não, você não tem aqui para segunda. Então você recomenda, você mesmo recomende o do concorrente. E era a equipe de distribuição, ou seja, eram tudo vendedores. Aí você vê o cara fazendo... Aí eu falo, você vai ganhar a confiança desse seu cliente pro resto da vida. Ele vai te amar pro resto da vida. Porque você está cuidando dele, você não está só atrás que você vende. E você, no fundo, está cuidando de você também, ou seja, da sua linha de produtos. Mas o que acontece é que vem uma coisa boa, aplica, e o tempo de vida
reduz, e o que não é bom para ninguém. E aqui, o que acontece quando a resistência se desenvolve? Né? Bom, primeiro que qualidade da aplicação, aliás, é um dos temas aqui, né, que acho que vai ser falado aqui por outro pesquisador, mas é uma questão, é um gargalo. Aí tem a questão do produto, a questão da densidade populacional de pragas, o clima, né, sempre nesse meio, e isso tudo verificado, e ainda assim a molécula não funcionou, aí sim você começa a desconfiar da resistência. E as consequências? A aplicação mais frequente, aumento de dose. Então, eu tenho um monte de produtos, de moléculas que foram registradas com 50 ml por hectare, só para dar um exemplo. Aliás, eu estava conversando isso sobre o Spinosad, agora ali com o Matiello. Registrou a 50 ml um produto lá que era fantástico. Hoje ele está a quase 300. Então, não tem como, o cara vai aumentando a dose e há um limite para isso. E vai criando o que a gente chama de super resistente. A substituição por outro, às vezes mais forte, porque ele acha que aquele produto está fraco, ele substitui para um mais forte, compromete os programas de manejo, aumenta a contaminação, destruição de inimigos naturais, aumenta a possibilidade dos ácaros e insetos expressarem resistência para os novos compostos através da resistência cruzada. A resistência cruzada é, você nunca usou uma determinada molécula, mas você tem um grupo químico, outras que têm um mecanismo de ação semelhante, que está exaustivamente sendo usado e sendo selecionando os resistentes. Aí você entra com uma molécula nova, que tem um mecanismo de ação semelhante ou igual àquele, e ele já entra com resistência, sem nunca ter sido usado. É isso que a gente chama de resistência cruzada. Aqui. Só estou reforçando isso com vocês. E uma coisa interessante, pessoal, é que é possível reestabelecer a susceptibilidade. Aliás, a Austrália faz bem isso. A Austrália é o maior exemplo, na minha opinião, de manejo integrado de pragas e manejo de resistência. Eles rotacionam os produtos por área, ou seja, eles têm por região. A região de Vitória lá usa um grupo de produtos por 2 anos. A outra região usa um outro grupo. Depois de 2 anos, o que usava na região B passa para a região A e vice-versa. Eles fazem um manejo da resistência incrível. Também não vamos considerar que a área plantada deles não dá para comparar com a nossa. Mas o manejo, sim. O manejo, eles são um belo exemplo. Tanto é que eu andando lá, um produtor de algodão lá, eu perguntei para ele, quanto é que ele plantava 600 hectares. Aqui seria um produtor muito pequeno, lá é um grande. Quanto é que o senhor deixa de refúgio? Ele falou, eu deixo 50%. Eu falei, nossa, mas a recomendação era até 20%. Ele falou, olha, eu tenho um maquinário, um operacional, muito bom para 600 hectares. O fato de eu ter uma molécula transgênica que está resolvendo o meu problema em 300 hectares, esse outro 300 hectares eu faço com o pé nas costas. Então, para garantir mais tempo dessa tecnologia, eu já deixo 50%. Então, é uma visão, né, um pensamento normalmente diferente. Mas eu falei que dá para reestabelecer a suscetibilidade quando você tira por um tempo a pressão de seleção. E isso aconteceu com os fisiológicos, por exemplo. Os fisiológicos, à medida que eles foram perdendo patente, foram usando, deixaram de funcionar por um tempo, aí naturalmente deixaram de ser usados, pegaram aquela fama que não estava funcionando, não estava mesmo, e ficou um tempo com uso bem restrito. E reestabeleceu a suscetibilidade. E como que isso acontece? Isso acontece porque há um custo adaptativo aos indivíduos que têm uma enzima, por exemplo,
que confere resistência. Porque o que acontece? A natureza cobra tudo. Nada, nenhum gasto energético é gratuito. Então, se você tem um indivíduo que produz uma enzima, e essa enzima não serve para nada, e o outro não, ele tem um gasto energético. Então, a longevidade dele pode ser menor, a postura, a viabilidade de ovos. Então, isso a gente chama de custo adaptativo. Agora, quando você tem a pressão de seleção, ou seja, quando você está aplicando, por exemplo, um inseticida, que é degradado por aquela enzima, que alguns têm, que são os resistentes, aí é uma vantagem adaptativa. Então, eles vão sobrevivendo e eles vão sobrepujar a população dos suscetíveis. Mas aí você vem e tira a pressão de seleção, ou seja, para de usar um determinado grupo químico ou uma determinada molécula por um tempo. Há uma tendência de voltar ao que era antes. Por quê? Porque aqueles que não produzem essa enzima, você faz a tabela de vida deles, eles são mais eficientes na reprodução. Então, ao longo de alguns anos, eles voltam a ser maioria na população. Isso quando a pessoa tem dificuldade de entender, aluno, eu falo assim, olha, imagine lá na Ucrânia, tem bala para todo lado, infelizmente. Imagine que alguns ucranianos nascessem com um escudo na pele, que mais de nascença, que a bala não entra. Então, agora que tem bala para todo lado, esses caras vão sobrevivendo mais do que os que não têm. Agora, imagine se por um milagre, né, que eu espero que venha, acaba a guerra, virou tudo tranquilo. Para que serve aquele escudo? Locomover é pior, reproduzir, você reproduzir com um escudo aqui. Então, a tendência é daí aqueles que não tinham a vantagem dessa proteção se reproduzirem mais e avançarem. Então, é isso que explica restabelecimento de suscetibilidade e é uma bela ferramenta para manejar resistência. Isso lógico dependeria da empresa tirar o produto por um tempo, mudar de região aonde tem um diagnóstico de desenvolvimento de resistência. Aí tem as estratégias de manejo por moderação, bastando você fazer a amostragem, bastando você seguir um programa de manejo integrado, você já reduz o uso. Existe manejo por moderação lá em cima, saturação, que é a adição de sinergistas que vão reduzir as vantagens adaptativas dos resistentes. Existe o mais viável e aquilo que é mais fácil de o produtor aceitar, que é o manejo por ataque múltiplo. E o ataque múltiplo é a rotação ou a mistura, que vocês conhecem bem. E aí, né, os que morrem pelo A não morrem pelo B e vice-versa. Então você retarda o desenvolvimento da resistência. Mas aí alguém pode perguntar, mas e os resistentes ao A e ao B? Aí esse é o terrível, né? Esse é o super resistente. Então, mas esse demora mais. A frequência desse na população é sempre muito menor. Então vai demorar mais, mas vem um dia a resistência aos dois. E aqui falando ainda de implementação, controle cultural, controle biológico e tudo mais. Bom, falando em controle biológico, pessoal, vou fazer um parêntese aqui. Havia um tempo, 15, 20 anos atrás, que era químico versus biológico. Isso foi uma grande bobagem. Então o cara do químico, ele passava perto do cara do biológico, sim, ele falava assim, o que você quer? Você quer 50% de eficiência? Usa o biológico. Quer 90%? Use o químico. Isso foi uma bobagem. E nesse tempo, pessoal, 15, 20 anos atrás, as empresas que tinham os produtos biológicos eram eu não quero usar um termo que a gente fala de quintal, eram pouco profissionais. Eram empresas que usavam o apelo do biológico, não tinha
o pós-venda, assistência pós-venda, as formulações não tinham qualidade, o operacional era ruim, então os biológicos caíam em descrédito. E o tempo passou, e os biológicos continuam dando 40% de eficiência, 50%. Mas isso é ótimo. Eles ajudam e muito o químico. E hoje não é mais químico versus biológico, é químico e biológico. E é um casamento que está dando certo. Então você, mas só dá 40% de eficiência? Dá 40%, 50%, mas ele é um segurador de população. Então você põe lá, você está tendo uma lagarta, ou está tendo bicho mineiro, no que você põe um biológico junto, você prolonga o tempo. Você tem epizotia, por exemplo, se for à base de vírus, e aí a população sua se mantém mais baixa. Vai precisar do químico? Vai. Mas aí você está ajudando ele a funcionar melhor. Outra coisa que mudou em relação aos biológicos, nós temos hoje 30% ao ano de aumento desse mercado. Ele ainda é pequeno, eu vou falar em números, arredondando os números. O mercado de defensivos no Brasil, em reais, é de aproximadamente 85 bilhões de reais, e o mercado de biológico, ele pega 3% disso, aproximadamente 3,5% disso. Mas, cresce 30% ao ano, mas como ainda é uma parcela pequena, ele ainda está bem abaixo. E ele não vai disputar com o químico, ele vai ajudar o químico. E isso que tem acontecido. E as empresas se modernizaram. Hoje a gente tem empresas profissionais, tem uma Coopert, tem uma Agbaitec, tem Promip, tem várias aí. E o operacional mudou. Eu, por exemplo, trabalhei com uma vespinha na minha tese de doutorado, um tricograma, que eu sofria, tinha que pôr num copinho de café, a aranha vinha, comia, eu melava, eu punha graxa, e ganhei um prêmio na época de $3.000, que eu ia devolver o prêmio. Falei, ninguém usa. Eu ganhei um prêmio, fui lá em São Paulo buscar e ninguém usa. Mas não devolvi, não, só pensei, gastei. Mas por que ninguém usava? Você chegava no produtor, no caso era tomate, e você pegava e levava para ele um saquinho de vespinha e 1 litro de inseticida. Falava, qual que o senhor quer, seu Tito? Ele olhava para aquelas vespinhas e falava, isso aí tem que aplicar hoje, amanhã já perde parasitismo. Ah, tá. E o veneno? Não, veneno, se sobrar, ele vende, ele devolve, ele guarda para a safra seguinte. O operacional de um inseticida é muito melhor do que um biológico. Tricograma, mas isso tudo avançou. Tricograma hoje, que eu fazia em copinho de café com elástico, hoje é um drone. Hoje tem uma cápsula de celulose, que é biodegradável, que as cartelinhas do tricograma é dentro dessa cápsula, ela é furadinha, que o tricograma sai, o predador não entra e você aplica com drone. Então, o operacional também melhorou muito. Então, hoje é químico e biológico. E um precisa do outro. Aqui os mecanismos de manejo da resistência. Eu vou olhar aqui o tempo, né, para não avançar na palestra dos outros. São 15 para as 3, começou 3h15, acho que eu tenho, confirmem para mim, por favor, se eu tenho ainda, quanto tempo eu tenho para eu controlar aqui e não avançar no tempo dos demais. E aí eu controlo aqui na minha apresentação. Aqui, pessoal, os mecanismos de resistência, acho que a maioria conhece, aumento do metabolismo, que é quando você tem uma enzima que degrada esse produto. Nós temos redução na sensibilidade do alvo de ação. Nós temos redução na penetração, ou seja, alguns indivíduos, por uma questão de mutação de nascença natural, ele tem um tegumento que resiste mais à penetração, mais fechado, e tem até a resistência por comportamento. Até o comportamento é uma herança
genética, por mais que o meio possa influenciar. Mas, por exemplo, tem uns mosquitos lá na região norte do Brasil, que causam doença, que vinha lá, Sucem da vida, lá acho que é outro nome, e pulverizavam as paredes. E 99,9% desses mosquitos estavam nas paredes. Por alguma razão, 0,1% ou menos, preferiam pousar no teto. E esses sobreviviam, porque ninguém dava bola, ninguém nem via eles. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Foi matando os que preferiam pousar na parede e sobrevivendo os pouquíssimos que preferiam pousar no teto. E ao longo do tempo, passou a ter uma população maior desse que pousava no teto. Então isso é, por exemplo, um mecanismo de resistência por comportamento. O Pio, depois você me fala quanto tempo eu tenho. Eu sei que o Pio é o chefe dessa mesa aqui. Aqui, pessoal, essa história de alternância, esse quadro está meio, digamos, meio pesado. Mas aqui tem as alternâncias e as rotações que você faz, que são as rotações mais adequadas aqui. Então, você tem lá naquele primeiro quadro lá, alta pressão de seleção e sem rotação, sem geração ali, tudo mesmo dentro da mesma geração. Aí você tem embaixo que você muda os mecanismos de ação, cada cor ali é um mecanismo de ação. Então no primeiro é o uso mais normal, que é o ruim, é o que gera desenvolvimento rápido de resistência, que é tudo roxo lá, ou seja, sem rotação. Qual que é bom? O bom é o X, e é o X, até que o X não funciona mais rapidamente. O segundo, você tem dois mecanismos de ação usados dentro aqui da mesma geração. Então, também não é muito interessante, mas é melhor ainda que o primeiro, que não tem rotação nenhuma. Depois, nós temos a rotação ali entre gerações, já é um pouquinho melhor. Porque quando que você pode aplicar seguidamente o mesmo ingrediente ativo, a mesma molécula? Quando não mudou a geração da praga. Por quê? Porque se sobreviveu ali, ele ia sobreviver com uma ou duas aplicações. Então, tá beleza, dentro da mesma geração, não há problema de você repetir uma aplicação. Mas, logicamente, você precisa conhecer bem a biologia para saber que está dentro da mesma geração. O problema é você repetir quando mudou a geração da praga, porque daí já são descendentes dos primeiros. Obrigado. E aí nós temos aqui, né, a rotação com mais mecanismos de ação e ainda assim dentro de gerações. Então, esse último aqui seria o ideal. Mas você precisa ter disponível, no caso aí, por exemplo, 4 mecanismos de ação diferentes com boa eficiência. Então, é um pouco mais difícil. Esse aqui já é um pouco mais fácil. Esse é o ideal, mas esse já ajuda bem. Bom, quando eu falo de mistura, pessoal, eu falei de mistura para vocês, mas a mistura, ela é uma forma de manejar a resistência. Mas a mistura que foi pesquisada, que foi trabalhada, não a mistura que o cara inventou na hora. Então por que o sucesso da mistura, ela depende de condições especiais, como por exemplo, baixa frequência de alelos de resistência para ambos os produtos que você está misturando. Então eu estou imaginando aqui, o cara liga ali para o Mosca, para o Tomazelli, e fala: doutor, eu posso misturar aqui o Leco-Cre aqui? Aí o Tomazelli fala: como é que é a frequência de alelos de resistência para cada um deles?
Eu estou imaginando o que o cara vai falar ali para o Tomazero. Vai falar, sei, vai caçar sapo, né? Outra ali, ó, ausência de resistência cruzada, isso dá para saber. Persistência biológica semelhante dos dois, dá para saber. Alta eficiência contra as pragas, né? Por ambos, dá para saber. A resistência deve ser recessiva para pelo menos um dos componentes da mistura. Olha que pergunta boa também, pô. O moço cavalo, aplica isso e aquilo. E aí o cara fala, mas pode? Ele falou, olha, a resistência é recessiva para pelo menos um? Imagine que o cara vai responder. Então, para responder isso, você precisa de um estudo de laboratório genético complicado. Não é tão simples assim. E tem mais, né? Presença de refúgio, se for transgenia. E ainda, os genes que conferem resistência para cada componente da mistura não devem estar ligados no mesmo cromossomo. Está ligado no mesmo cromossomo? Sei lá, bicho. Então, pessoal, essas exigências são difíceis de serem alcançadas com mistura em tanque. Com isso, esta prática deve ser evitada, procedendo naquela situação que eu falei para vocês, quando vocês têm um belo motivo para estar criando uma mistura. Aqui, pessoal, nós temos hoje, talvez as duas principais pragas do café, a broca. A broca, ela, antes, eu acho que foi aqui mesmo, em 2016, 17, que eu vim falar aqui, eu lembro do pessoal, os cafeicultores que tinha aqui, que eu lembro de um senhor que ele falou assim, mas ele falou com a voz embargada. Falou, professor, por que tiraram o endosulfan de nós? E por que até hoje todo mundo tem saudade do endosulfan? Porque ele era a prova de erro, né? Eu ia usar um outro termo, uma prova de erro. Aplicava no time, funcionava. Aplicava antes do time, funcionava. Aplicava depois do time, funcionava. E nós não temos mais ele, por uma razão toxicológica. Ele conseguiu ficar no mercado, ele foi proibido em 84, junto com os colorados. Aí provou-se, o pessoal do café precisava, e provou-se que ele não tinha a propriedade acumulativa igual aos outros organos colorados, e deu sorte e ele se manteve no café. Mas a Anvisa babava para tirar. E aí chegou novos produtos para broca. Chegou lá, Foliantar, Benevia e tal, que eram assim, bons, mas não como era o endosulfan. Então dependia de manejo. E falando nisso, eu estou lembrando que às vezes você vai no campo e o cara chega para você e fala assim, ô, professor, esse produto é bom? Você fala assim, olha, é um produto técnico. Aí ele fala, é bom ou é técnico? Outra para vocês aí, que o cara falou assim, ele falou, professor, esse produto é bom? Eu falei, olha, cabe no manejo. Ele falou, é bom ou cabe no manejo? E aí nós temos produtos bons que substituíram o endosulfan, mas que são produtos técnicos, que cabem no manejo. E aí você começou a precisar ver quando era a principal florada, contar, marcar a data da florada, depois tem o chumbão, e tinha o tempo certo para aplicar. Começaram com 3%, e depois viram que 3% não estava dando certo, baixou para 1%. E aí eu lembro até do tempo que eu fiquei vindo aqui, muito tempo, né, década de 90, por causa do ácaro plano. E uma vez eu estava fazendo uma palestra, bastante cafeicultores, e eu comecei a falar que tinha que pegar folha, contar ácaro, cortar ramo do diâmetro de lápis, não sei o quê. Aí foi um senhor assim, ele chegou e falou assim, ô doutor, acabou com assim. Eu falei, pronto, agora vem, né? Ele falou, o senhor já plantou café? Ficou assim. Eu falei, olha, eu planto, mas só para o gasto, né? Comercialmente, não. Ele falou, então, você não acha que é muito detalhe para produzir café? Aí Deus ajuda, né? Você sair dessa. Aí eu falei, olha, eu não sou um produtor comercial de café, eu só tenho um cafezinho para o gasto. Mas se eu fosse um produtor comercial, eu vivesse do café, eu faria isso tudo e um pouco mais.
Agora, depende se o senhor é profissional ou amador para produzir. Depois eu arrependi, né? Porque não precisava, né? Mas, na verdade, pessoal, hoje não é mais produzir. Outra coisa que eu assisti aqui eu falo a região, o triângulo todo, que o pessoal tinha os pulverizadores, fazia 400 litros a mediona. Por quê? Porque você tinha o ácaro vermelho, que ele fica mais na superfície, o bicho mineiro fica mais na superfície, e apareceu o ácaro plano, o ácaro da leprose, que foi para as entranhas da planta. 400 litros não matava. E aí eu ia lá e falava, bicho, esse café de seu quantos anos? Está com 12, aqueles cafezão quase dessa altura. Veio com 400 litros, o senhor não vai matar. E aí o cara não tinha equipamento. Aí ele arrebentava os reparos, fazia o escambau para tentar aumentar volume. E de lá para cá, a cafeicultura em relação a pragas foi avançando muito. E hoje a gente tem uma situação bem melhor que essa. Mas eu vou cuidar do tempo. Acho que broca aí vocês conhecem bem, né? Eu vou pular não vou ficar mostrando foto de broca para vocês veem, acho que isso todo dia, sabe o que leva à situação de broca. Nós temos, falar em broca, pessoal, nós temos novidades na química. Tem um produto vindo, que ainda não está no mercado, mas ele vai, eu não digo que será um novo endosulfan, eu estou trabalhando já há 5 anos com essa nova molécula, é um grupo químico diferente, e ele tem um longo período residual. Então ele se aproxima do que era o endosulfan. E eu tenho trabalhado, inclusive, nele com a broca. Ele não está registrado ainda, mas ele é para ajudar bastante, né, no controle tanto da broca como do bicho mineiro. Tem também, né, o Maxan sendo trabalhado, tem vários outros aí próximo do registro aí para broca e alguns para bicho mineiro. Então vamos, aqui vocês já conhecem bem, aqui também, né, quando que controla, tem tudo doutores aí de broca no café, de bicho mineiro também, né, vai começar agora a aumentar aí com a redução da umidade. Lembrando, pessoal, que nós tivemos os 4 últimos anos de chuva abaixo da média em praticamente todas as regiões do Brasil. Agora que as chuvas voltaram ao normal. E isso mexe, né, com a dinâmica de pragas. Um ano mais chuvoso, menos chuvoso. Fiquem atentos aí ao bicho mineiro. Aqui tem alguma coisa de controle químico. Uma novidade aí, essa diamida aí, o Hayat. E tem outras para entrar aí. Pular isso aqui. Aqui, por que a pressão de pragas está aumentando? Eu já mais ou menos discuti isso com vocês, aumento de dose, uso de mistura, novas pragas, novos comportamentos de praga, mais aplicação, resistência, os banimentos, né? A Anvisa baba, por exemplo, para tirar todos os fosforados de mercado, e é bom que tire no tempo certo, ou seja, quando você tem um substituto melhor. Aqui, pessoal, tem alguma coisa de transgenia para café, mas eu diria que nem chegou ainda a transgenia no café, já está chegando, mas esse sistema da transgenia já está cansado. Ele ainda está valendo, ele ainda está ajudando, mas é um sistema que começou a se esgotar. Então, nós estamos vendo 10 minutos? Beleza. Muitas das proteínas BT fazendo água, começando a não controlar mais, cada vez mais. Então eu não estou falando que isso acabou, isso aqui é todas as exposições de moléculas, ainda tem a cana para entrar, tem café para entrar, a CRA1AC, a CRA1AC é a mais utilizada, é a que está na Intacta, por exemplo, que são 40 milhões de hectares, e esse sistema está dando fortes sinais de esgotamento. E aí, pessoal, eu queria então, nesse último tempo que eu tenho aqui, esses últimos 10 minutos que o Pio me avisou, mostrar para vocês o que está vindo de novo. E a resistência leva a essa corrida.
Então, quanto mais você tem perdas de tecnologia, mais você tem que correr atrás de novas tecnologias. E tem algumas vindo aí. Uma é o RNA interferase, que já temos na prática isso sendo utilizado, e que é o que? É um silenciador de gene. Então, você consegue silenciar, você consegue interromper a função de um gene. Então, isso nós temos, por exemplo, a vaquinha diabrótica especiosa, já tem até uma variedade comercial aí, uma semente aí, VT-Pro 4, que tem todas essas proteínas transgênicas e tem a tecnologia do RNA interferase, que protege contra a diabrótica. Não é que a diabrótica não ataca, mas a diabrótica, comendo a raiz, não mais se reproduz. Então, ao longo do tempo de uso, você interrompe a reprodução, consequentemente, você faz uma supressão de população, usando esse termo. Temos uma outra, pessoal, que é assustadora, que é o CRISPR lá, que é a edição gênica. Todo mundo aqui já editou um texto. Então você pega um texto lá, põe para editar e você pode mexer nele. Aí você tira uma palavra daqui, põe aqui, rearranja aqui e você melhora esse texto. E já é possível editar, fazer uma edição genômica. Você rearranjar os genes, e isso nem é considerado transgenia, porque você não está introduzindo um gene novo, você está rearranjando genes que normalmente têm mutação, mas você avança na mutação. Isso é possível em vários pontos aí. Por exemplo, aumento de produtividade, melhoramento de qualidade, resistência a fatores bióticos, resistência a fatores abióticos, domesticação acelerada e, de novo, de espécie selvagem. Olha o que é possível fazer com o CRISPR, com essa tecnologia de edição genômica. Você imagine o café original, lá da Etiópia, que vocês devem saber como que é, eu não sei. Deve ser um pezinho tolado lá, aquele que as cabras comiam lá e ficava doidona. Mas, com a edição genômica, sem fazer melhoramento genético, você pode pegar a planta selvagem, editar o genoma dela e ir rearranjando e transformar ela no que é o café de hoje, por exemplo, ou na soja. A soja, pelo menos, eu conheço bem. A soja original é uma plantinha, parece um arbustinho com vaginha pequena, uns grãozinhos preto pequeno, e melhoramento, chegou hoje na soja que a gente tem. Então, com a edição genômica, a gente poderia pegar aquela cultivar e editar o gene e transformar em bem menos tempo, sem introduzir novos genes, numa cultivar melhorada. Então, é assustador? É, mas é fantástico, assim como a transgenia era assustadora no começo. E foi, até agora está até se esgotando. Então eu estou aqui dando uma ideia do que está por vir. No caso do CRISPR, inclusive a Embrapa está trabalhando com isso. Até então não temos nada comercial com o CRISPR, pelo menos à luz dos conhecimentos atuais, ou à luz dos meus parcos aí conhecimentos, mas já tem provas de conceito, isso já está cada vez mais próximo de ir para a prática. Aqui, pessoal, tudo parte, eu acho, hoje para a produção integrada, ela garante, o que vai garantir a sanidade, então não é o orgânico é interessante, sim, claro, mas um cidadão do mundo comum, ele não pega um fruto e fala assim, como é que está a relação NPK aqui? Ou então, só vou comer esse fruto se ele foi produzido por só vou beber esse café se ele foi produzido por um agricultor virgem das pradarias de Araguari. Não, o que ele quer? Isso é sadio? Isso vai me fazer mal? É isso que ele quer saber. E a produção integrada rastreia e garante um pouco isso. Mas eu não poderia deixar de aproveitar a minha vinda nesse importante Fenicafé, né? Já é não sei quantas edições, né?
talvez, acho que o evento mais importante de café irrigado pelo menos, e botar para vocês o chavão do manejo. Eu vou reforçar o que vocês já sabem, mas manejar pragas não tem sido uma tarefa fácil e bem definida. Então nós temos resistência aos vários grupos químicos, que eu falei bastante, aumento do uso dos OGMs, que vai mudando todo o cenário, desses novos que eu estou falando, a grande capacidade reprodutiva das pragas nas condições tropicais, o intervalo de geração nas nossas condições entre pragas. Então, se você tivesse, sei lá, uma broca, um próprio bicho mineiro, num lugar mais frio, num país mais frio, e eu conheço várias espécies, que a mesma espécie que nós temos aqui, eles têm, lá dá 4, 3 gerações, aqui dá 12, né? Com a tropicalidade nossa. Os sistemas de cultivo sucessivos, concomitantes, então isso tudo é um cenário favorável para dispersão, adaptação de pragas e evolução de resistência. Esse é o último. Então o que eu queria deixar para vocês, recomendantes, vocês consultores, vocês que trabalham na assistência, né? A assistência hoje que é feita é o pessoal das revendas, é o pessoal das cooperativas. Acho que nós não temos muito mais a assistência técnica oficial. Mas, primeiro, lá, considerar todo o sistema. Ou seja, você imagine, você vai no médico e ele fica 3 metros de você e você fala, estou com dor, eu vim aqui porque eu estou com dor de cabeça. Ele pega e dá uma Neosaldina e entrega. Beleza, ele pode curar a sua dor de cabeça por 3, 4 horas. Acontece que tem 150 ou mais causas da dor de cabeça. Então ele tem que investigar para ser assertivo, ver o que causou a sua dor de cabeça. Então, mesma coisa, se você for lá no cafezal, olhar, isso aqui é, cochonito, tal coisa, você tem que entender por que ela está ali. Então, não dá só o zoom, volta e entenda o contexto da região. Isso ajuda muito no manejo. Calendário de plantio, vazio sanitário, isso aqui, o café é perene, controle de plantas voluntárias, manejo de resistência, aqui sim, cabe aqui. Nós que eu falo, a nossa agricultura não faz isso de forma séria e eficiente. Nos transgênicos nós não deixamos refúgio, perdemos as nossas tecnologias. Aí outras coisas que não tem nada a ver com café. Mas eu queria ver esse último aqui, ó. É um chavão muito conhecido, parece uma poesia, que é: uso correto, seguro e defensivos com respeito às bulas de cada produto são fundamentais para a sustentabilidade da agricultura tropical. Parece uma poesia. E aí, pessoal, tem moléculas novas entrando. E vai chegar um tempo que aquilo precisa de um ajuste de bula. E é melhor que demore para precisar desse ajuste. Mas chega um tempo que vai precisar. E aí, o que tem acontecido? O produtor A, ele pega e aumenta a dose. O produtor B não conversa com o A, mantém a dose e mistura com mais 2 coisas. O produtor C não conversa com o A e com o B, reduz a dose e mistura com mais 3. O que vai acontecer? A vida útil desse produto vai embora e você está criando a resistência múltipla, que é o que tem de pior, que é um único indivíduo, um único bicho, se defende do piretroide por um mecanismo, se defende da diamida por outro, se defende do neonicotinoide por outro, isso no mesmo bicho por diferentes mecanismos. É o que tem de pior. Então, o que eu queria deixar no final aqui? Quando você sentir que precisa de ajuste de bula, isso é normal depois de um tempo, de quem é a molécula? A molécula é da Errara. Liga para o Billy da Errara. Garanto para você que tudo de bom do produto dele e tudo de ruim ele sabe. E ele já chegou nisso. Se ele não souber, ele sabe quem sabe. Então, a empresa já começa a estudar, a pesquisar com assertividade qual que é o ajuste. Ah, não é da Errara, é da X lá. Liga para o cara lá, eles já estão trabalhando para o ajuste. Você não, pessoal. Se cada um faz de um jeito, eu lembro do benzoato, que tomou uma canetada indevida lá, veio do país perto aqui, começa com P, termina com I, e não tinha mais ninguém posicionando. Acabaram com uma molécula, quase acabaram, está aí ainda, mas que era um lepidóptero sida por excelência, ainda é, mas em pouco tempo a eficiência caiu. Então, pessoal, isso, eu tenho 32 anos de carreira, eu estou assistindo isso no campo o tempo todo.
Eu vou agradecer vocês por terem me ouvido, né? Aceitado o convite aí da Errara. Agradecer, torcer por uma boa safra aí para vocês, que vocês ajudem os clientes de vocês a ganhar o seu dinheiro, que a Errara aí que está patrocinando, venda bem os seus produtos, ganhe seu dinheiro também e ajude todo mundo a ganhar e estabilize a vida de todos nós que nós merecemos. As perguntas é depois, né, Pio? Aí, pessoal, quem tiver questão depois, vocês podem perguntar, acrescentar e pode discordar também do que eu falei, que não rola aqui nesse espaço aqui, mas fica bom. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor. Ó, seguinte, no final, a gente tem 2 palestras ainda pela frente. No final, a gente vai fazer uma mesa aqui redonda, que o Luiz César Pio vai fazer a mediação, aí todo mundo faz pergunta para todos os palestrantes, tá? Professor, muito obrigado, sempre bem-vindo. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque depois dos 30 o braço vai ficando pequeno, né? Bom, vamos então para a próxima palestra, mas antes quero passar um recado rápido da Cultivo, que é a plataforma de crédito 100% digital voltada para o produtor de café,